Ele já entra. Olá, Dulce. Fala comigo. Olá! Não estou te escutando. Tá Fala me de novo. ouvindo? Agora estou. Oi, pessoal. Oi, Dulce. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa Cristina. tarde. Como é que você tá? Tô brava. Não fica brava, não. Fica não. Então, bora lá. Então vamos. Eu acho que é melhor ficar brava. Pode começar. E a gente parou na página 35 do livro digital, no segundo parágrafo. E a menos que você queira realmente ficar rico, de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter seus pensamentos direcionados para esse fim, com o polo magnético, como o polo magnético prende a agulha na bússola, será de pouco valor para você realizar as instruções dadas nesse livro. Peraí, vou ler de novo, tá? E a menos que você queira realmente ficar rico, de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter os seus pensamentos direcionados para esse fim, como o polo magnético prende a agulha na bússola, será de pouco valor para você realizar as instruções nesse livro. Ou seja, a menos que isso aconteça, esse livro não vai ter muito valor para você. A menos que o seu desejo seja tão forte que controle os seus pensamentos. Os métodos determinados aqui são para as pessoas cujo desejo da riqueza é forte o bastante para superar a preguiça mental e o marasmo, para fazê-los funcionar. Precisa de esforço, entendeu? Sucesso não é por acaso, gente. Sucesso não é coisa de criança. Sucesso requer esforço, requer orientação mental intencional e direcionada. Isso é esforço diário, mas não é diário, uma vez por dia. É diário o tempo todo. Você precisa estar se vigiando, entendeu? Ou então você vai ficar de novo falando assim, ai, não é vontade de Deus que eu fique rico, não vim nessa vida para ficar rico, devo ter feito muita lambança lá atrás. E aí você fica inventando esse monte de mentira, esse monte de história para justificar a sua falta de esforço. É isso. Quanto Oi, mais específica e definida. Ei, Marcelo! Oi, Marcelo. Boa tarde. Olha que outro, ó. Gislaine! Já cheguei dando voadora, Gislaine. Desculpa aí. Quanto mais específica e definitiva for a sua imagem, mostrando todos os seus belos detalhes. Peraí, deixa eu baixar um pouco aqui, que tá dando um retorno. Você quer que eu feche aqui o meu microfone? Vai ver isso? Vai ficar melhor, que eu estou me ouvindo. Quanto mais específica e definitiva for a sua imagem, mostrando todos os seus belos detalhes, mais você incide em seu desejo e mais forte ele será. E quanto mais forte o seu desejo, mais fácil será manter a sua mente na imagem que você quer. Então, é um ciclo vicioso, né? É um ciclo virtuoso, desculpa. É um ciclo virtuoso. Quanto maior o desejo, mais fácil é você manter a imagem desse desejo na sua mente. E quanto mais você mantém essa imagem na sua mente, mais forte vai ficar o desejo. Entretanto, algo mais é necessário do que meramente ver a imagem claramente. Pois se isso fosse tudo a fazer, você seria somente um sonhador e teria quase nenhum poder de realização. Através da sua visão deve estar o seu propósito de realizá-la. É o seu porquê. De trazê-la para a expressão
para a expressão tangível, e através desse propósito deve haver uma invencível e inabalável fé de que a coisa já é sua, já está na sua mão e é só se apossar dela. Então, gente, é o seguinte, a visualização é tudo que você tem a fazer? Se você estivesse no plano espiritual, seria, né? Só que aqui no plano material existem outras coisas. Existe um caminho entre onde você está e onde está o seu desejo. É um caminho relativamente longo. Não é um caminho de 2 dias, de um mês. Quem conta essas histórias está mentindo para você. Só que existe um esforço para se chegar nesse lugar. Mas, além disso, você precisa dessa fé, de que isso já é seu. E desse propósito. Por que eu preciso de um propósito, Dulce, se eu já tenho desejo? Desejo todo mundo tem. Só que a maioria para no meio desse caminho. Sabe por quê? Porque requer esforço. O propósito, quando ele fala do propósito, é o quê? É o seu porquê. É o que você quer de verdade, não é, sabe? Não é o ficar rico. É o que eu quero. Por que eu quero ficar rico? É o meu porquê. Eu quero ficar rico porque... Por quê? Aí você responde. Porque, sei lá, porque eu quero ter conforto, eu quero ter uma casa muito bonita, eu quero ser admirada, eu quero, sabe, me sentir importante. Não importa, não importa. Pode até parecer orgulhoso, egoísta, não importa. Se é isso que faz cantar o seu coração, esse é o seu porquê. É o porquê, não é o porquê que você julga certo, é o porquê que faz seu coração esquentar, entendeu? E isso vai te tornar imparável nesse caminho. Mesmo quando todos parariam, sabe? Quando tudo parece que está dando errado, que você está lá no repuxo da flecha, é esse porquê que vai te manter caminhando nessa jornada. É por isso que esse porquê é tão importante. Tanta gente fala, né, do propósito. Nós vamos trabalhar muito isso na mentoria. E essa fé, gente, fé. Você precisa ter fé em quê? Em coisas que você acredita, né? Mas que não tem muita certeza. Nesse caso, você tem que ter a certeza que aquilo já é seu. É por isso que é importante você entender a questão de que quando você é capaz de imaginar e estar lá, nessa imaginação, isso já é real lá no plano espiritual, no seu plano mental. Ou seja, são várias dimensões onde isso já é real. Só não é real aqui ainda, no físico. E para fisicalizar isso, esse sentimento de que isso já existe e que já é seu, que você é merecedor, é digno, sabe, que você pode, é fundamental para que isso venha e venha com facilidade. Viva na nova casa, mentalmente, até que tome forma em torno de você fisicamente. Aprecie no mundo mental todas as coisas que você quer, sua Ferrari, sabe? Todas as coisas que você sonha, o sítio, a casa de praia, sabe? Não se limite. O jatinho, o que mais? Aquele iate maravilhoso. O que é legal para você? Não sei. Vamos lá. Quaisquer que sejam as coisas que peças em oração, vós as recebeis e as tereis, conforme falou Jesus. Peça e receberás. Né? Jesus falou, peça e receberás. Veja as coisas que você quer como se estivessem realmente em torno de você, a toda hora. Sabe, não fique aí enganado pela tirania dos sentidos. Não deixa isso te enganar. Veja-se como possuindo-as
e usando-as. Use-as em sua imaginação, assim como você as usará quando forem possessões tangíveis. Sabe? Entra na piscina, pega aquele dinheiro, sente o cheirinho do carro novo, ouve o ronco do motor, como diz a Cristina. Ouve o ronco do motor. Faz essas coisas na sua imaginação. Incida na sua imagem mental até que esteja clara e distinta. E tome, então, a atitude mental de posse de tudo nessa imagem. É meu. Tome posse dela mentalmente, na plena fé que é realmente sua. Prenda-se a essa posse mental. Não vacile por um instante na fé que é real. Já é real. E isso vale para tudo, sabe? Vale para a cura da doença que você está buscando, vale para a cura do relacionamento que não está lá muito legal, vale para o filho problemático que está aí na sua casa, vale para o chefe, vale para, sabe, para a mudança de carreira que você sonha, vale para qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de sonho. Não importa, não é só a riqueza de dinheiro. Não adianta também você ser rico de dinheiro e não ter essas outras coisas tudo resolvido. Nesse caso, você não vai ser rico, como esse livro mesmo fala. É lógico que se você tiver todas as outras coisas e não tiver a riqueza, a abundância de dinheiro, você também não vai ser rico. Precisa ser completo, certo? E lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre a gratidão. Seja tão agradecido por suas posses agora como será quando elas tomarem forma. A pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que tem ainda na imaginação, possui realmente fé e enriquecerá, causará a criação do que quer. Não é necessário pedir o que se quer repetidamente, nem falar a Deus sobre isso a cada dia. Aí você vai ficar igual aquela criança chata, sabe? Que fica, mãe, puxando a sua saia. Me dá isso, me dá isso. Aí, o que acontece? A mãe chega uma hora e fala assim, não vou dar. Agora sossega, não vou dar. Se você for aquele filho que pede uma vez e começa, sabe? Pai, obrigada pelo presente que você vai me dar, sabe? Que já está chegando, que eu sei, que eu tenho certeza. Obrigada, porque ele só fala assim. Olha a diferença da energia. O problema é que a gente fica achando que não chegou porque Deus não ouviu. Deus não é surdo não, gente. Não é não. Sua parte é formular inteligentemente o seu desejo para as coisas que farão a sua vida melhor e organizar esse desejo em uma totalidade coerente. E então imprimir esse desejo finalizado na substância amorfa que tem o poder e a vontade de trazer o que você quer. Eu queria muito que vocês dissessem aí nos comentários, mesmo se você estiver vendo depois, tá? Se você entendeu mesmo essa questão da substância amorfa, que tudo cria, essa substância que tudo cria. Se você entendeu, fala aí, eu entendi sobre a substância amorfa. Se você não entendeu, fala que não entendeu para a gente explicar melhor, entendeu? Porque você não pode sair desse livro sem entender isso, cara, não pode. Você não faz essa impressão repetindo palavras. Você a fará atendendo a visão com o inabalável propósito de alcançá-la e com a fé constante de que você a alcançará. É a certeza de que ela está ali na frente, entendeu? A resposta ao pedido não vem de acordo com a sua fé
quando você fala, mas de acordo com a fé quando você trabalha. Você não pode impressionar a mente de Deus tirando um dia especial para dizer-lhe o que você quer e então se esquecendo dele durante o resto da semana. Você não pode transmitir nada tendo horas especiais de entrar no armário e rogar por isso. Isso distrai você do objetivo, até que a hora da oração venha uma outra vez. Orar é bom e tem os seus efeitos, especialmente sobre você por esclarecer a sua visão e reforçar a sua fé. Mas não são os seus pedidos orais que trazem o que você quer. Para enriquecer, você não precisa de uma doce hora de orações, e sim de um orar continuamente. Esse é o trabalho. E esse orar continuamente nem sempre é só oração. Ele vai falar aqui mais para frente. Vamos continuar. E por orar, eu quero dizer manter firmemente a imagem com o objetivo de causar a sua criação na forma concreta. E a fé que você está fazendo isso. Acredite e receberá. Uma vez que você formou claramente a sua imagem, a matéria inteira torna-se receptiva para acolhê-la. Quando você lhe der forma, é bom fazer uma oração dirigida ao Supremo em gratidão. Ele já ouviu, não precisa pedir 2 vezes. Aí, a partir do pedido, é só agradecer. Agradeça, porque ele está abençoando e já está mandando, entendeu? Já fez o pedido lá no Shopee e aí ele já está mandando. Só que vem de longe, então demora um pouquinho, fica calmo. Então, a partir desse momento, você deve mentalmente receber o que você quer. Receba, já é real. Viva na sua nova casa, vista roupas elegantes, dirija o automóvel, faça sua jornada e confiantemente planeje-se para viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real. Imagine o ambiente e as condições financeiras exatamente como você os quer e viva todo o tempo nesse ambiente imaginário, até que as condições financeiras se façam na forma física. Perceba, entretanto, que você não faz como um mero sonhador ou construtor de castelos de areia. Prenda-se à fé de que o imaginário está sendo realizado e ao seu propósito de realizá-lo. Qual o seu propósito? Qual o seu porquê? Escreva isso, deixa isso num lugar visível. Aí o dia que você estiver meio assim, meio borocochô, sabe? Ai, vontade de fazer nada, olha para o seu propósito. Ele vai fazer nascer uma energia dentro de você que vai te tornar, sabe, o Porsche sem freio. Lembre-se que a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. Grifem isso, gente. Então, não adianta você ficar fazendo imagens mirabolantes se você não tiver esse propósito e essa fé. Não adianta. E tendo aprendido esse fato, está na hora de você aprender o uso apropriado da força de vontade. Uau! Comenta aí, Cristina. Interessante, muito interessante tudo isso, né? Muito interessante. Estou aqui assim, tipo, parece que eu levei um monte de tapas. Tapa, cara! E eu não mandei nenhum tapa quântico aí, não. Não, mas é muito. É tudo muito assim, direto, né, gente? E vou te falar, é Flórida. Porque você fica assim, essa tirania, a gente vem falando dela, falamos dela ontem, antes de ontem também. Essa tirania do sentido ela é muito cruel, ela é muito.
muito chata, você entendeu? Então você tem que ficar, tipo, larga do meu pé, chulé, sai daqui. E isso, de verdade, isso te dá vontade de sair correndo, desistir de tudo, de, sabe, assim, socorro! Ô, um disco voador passando por aqui, me pega, por favor, que eu tô jogando a toalha. E é só uma mentira, né? É só ilusão. E esses véus de ilusão, esses véus de Maia faz isso com a gente, né? Aí você fala do seu porquê. E aí você começa, nossa, ai, eu tenho que ter um porquê forte. Você só tem que ter um porquê. E se você não tiver porquê nenhum? Você entende? Então, tipo assim, é complicado porque a gente está tão habituado a só seguir aquela batida do que é o normal, sabe? Ir na normose, ir na inércia do que todo mundo faz o tempo todo, que a gente vai se perdendo nessa lama, digamos assim, nesse mar. Vai ficando tudo muito à deriva, e aí você precisa de ter coisas para se agarrar e olhar e encontrar em você o que te move, por que você está, qual é o seu porquê. Você assistiu a Matrix nova? O filme A Matrix nova? E lá você percebe que as pessoas elas não enxergam a, a realidade, elas têm como se fosse um óculos, né? Elas veem através do que a Matrix quer mostrar para elas. E seja a aparência de uma pessoa, seja o que for. A Matrix mostra de uma forma como se fosse um holograma, como se fosse ou seja, a pessoa não consegue enxergar o que é real ali, né? Sim, verdade. Ela enxerga através dessa lente, vamos falar A assim, maquiagem toda, esse dessa filtro. maquiagem, exatamente. Então, quando eu vi esse filme, nossa, foi muito, muito, sabe? E várias pessoas me falaram assim, nossa, eu não gostei. Eu falei, então você não entendeu. Porque de verdade não tem jeito, sabe, de você não gostar. Se você conhece esses livros, se você viu a primeira Matrix, e se você Nossa. prestou atenção ali nos detalhes, não tem como você não entender a mensagem. É exatamente isso. Você tem que ver além da aparência. Você tem que sentir, sabe? É o sentimento. E ali fala disso, nas nuances, né? Você vê que quando eles se encontraram, eles não se viam como eles são de verdade, eles viam como se fossem pessoas muito diferentes, mas Uhum, eles sentiam que era aquela pessoa. uhum, Eles sentiam que, primeiro, eles sentiam que eles eram aquela pessoa, apesar da vida estar muito diferente, né? E então nós estamos vivendo literalmente uma Matrix. Literalmente, você não é esse personagem. Você, sabe, você é um ser poderoso. Você está muito além do que você consegue ver. E é por isso que você precisa ter a fé para acreditar no invisível. Porque o uhum. que é invisível é o que cria o visível. De onde surge tudo isso que a gente vê e acha que é realidade? Do invisível. Tudo é energia condensada. Acredita no que é invisível, que ainda te parece invisível, mas que já está aí tomando forma, condensando à sua volta. Uhum. É por isso, É muito louco tudo isso, cara. não é? É Muito muito louco. louco, é muito legal, é muito poder. Vamos lá, capítulo 9. Como usar a sua força de vontade. Como começar a ficar rico de uma maneira científica. Para começar a ficar rico de uma maneira científica, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Você não tem direito de fazer isso, de forma alguma. É errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental, como o é coagi-las pelo poder físico. Pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você
serão reduzidas a escravas, e compeli-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos, nos métodos. Tomar a coisa das pessoas pela força física é roubo. Tomá-las pela força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença de princípios. Tudo é roubo, gente. E, o Dulce, aqui, ó, ele falando me lembrou novamente a temática daquele filme, A Profecia Celestina. Que é tipo assim, é como se o tempo todo você ficasse roubando ou doando ou deixando se roubar, sabe, do seu campo eletromagnético, dessa tua potencialidade energética mesmo, né? Se a gente imagina que cada pessoa tem um campo áurico aí que vai de 2 a 3, 4 metros, dependendo da elevação da consciência da pessoa, é natural que um está interagindo no campo do outro, por isso que a gente capta tantas coisas que não são condizentes com o que a gente está vivenciando no momento, sabe? Quando a gente fala assim, ó, devolve ao remetente que isso não é teu, é desse espaço, né? Dessa leitura que a gente faz isso. Agora, quando você não está atento, e às vezes, mesmo você estando atento a essa tirania dos sentidos, você realmente se perde, porque a força dessas emoções vem tudo muito misturado. E como você está nesse caminho de amplidão mental, consciencial, você capta isso com muito mais intensidade. Então, quando você percebe que você está sendo roubado energeticamente, é isso mesmo que está acontecendo, né? Então, assim, não seja vulnerável, não permita que isso aconteça, feche seus, sabe assim, se organize. E aí eu reforço que essa fé que ele cita aqui, sabe, essa crença no seu propósito, no seu porquê, vai efetivamente te auxiliar a estar num outro nível, né? É como se de repente você está aqui, vibrando aqui, e os teus sonhos estão aqui, né? Então, assim, você tem que fazer esse esforço para chegar aqui, acessar, alcançar e reter aquilo tudo que você deseja. Por mais difícil que pareça, e ainda que seja, é tudo ilusão essa dificuldade. Foca no que você quer e vai. Tá sem áudio, amor. Mas presta atenção que ele não está falando só de roubo energético. É. Ele está falando de roubo mesmo. Roubo. Por quê? Porque a partir do momento que você domina a sua mente, você influencia muito facilmente a mente dos outros, das pessoas que estão na inconsciência, sabe? Que estão ali na massa. Por que você acha que existem algumas pessoas que se destacam tanto assim? Porque eles dominam isso, é o poder da mente. E se você conhece um pouco de hipnose e usa a linguagem hipnótica, então o negócio fica muito potencializado. Então você não rouba apenas energia. Todos nós roubamos energia, né? Como que chama aquele menino? Murilo quê? Murilo Gun. Murilo Gun que fala disso, né? Que a gente rouba, a gente vampiriza as pessoas com vitimismo, com chantagem emocional, né? Quando você, enfim, com todas essas artimanhas emocionais, a gente vampiriza e rouba a energia das pessoas. Negativismo, né? Você ficar se fazendo de coitado, né? Enfim, tudo isso você rouba energia. Mas aqui ele está falando de um roubo mental. E se você vê ali, né? Se você tem um livro que a gente vai ler ainda, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Esse livro é linguagem hipnótica total e poder da mente. Então, ali você aprende como influenciar mentalmente as outras pessoas para você alcançar os seus desejos. Então, vamos supor, você deseja chegar no seu trabalho e ao invés de ser recebido, sabe, com uma cara feia, você ser recebido com um bom dia, com não sei o quê,
E aí você começa a fazer esse trabalho mental antes. Você começa a influenciar essas pessoas que estão ali antes. E é lógico, não é do dia para a noite, mas isso começa a acontecer muito rápido. É muito rápido. E tem várias coisas que são muito simples de se fazer. Só que você precisa dominar isso aqui, entendeu? É o poder da mente. E aqui ele está falando de você roubar mesmo, por exemplo, você vender coisas que não são necessárias para os outros, isso é uma forma de roubo. Você vender coisas que você tomar mesmo, influenciá-las a dar coisas a você. Acontece muito, gente, acontece muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você já entende sobre essas coisas, redobre o cuidado. Porque se você faz isso, você sai do fluxo das leis do universo. Entendeu? Você está indo contra as leis. E o custo disso é muito maior do que o que você vai receber aí. Entendeu? Como benefício do roubo. Vai lá, Cris. Você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o seu próprio bem. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico não requer a aplicação de poder ou força a nenhum. Não. A ciência para ficar rico não requer a aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa, de forma alguma, mas há a mínima necessidade de fazer isso. Certamente não há a mínima necessidade de fazer isso. Certamente toda tentativa de usar a sua força de vontade nos outros tenderá somente a malograr seus propósitos. Galera. Então, você andando para trás aí. Aí a gente fala assim, eu não sei como é que eu crio. Aí, ó, criando coisas interessantes. Consciente ou inconscientemente. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas a fim de compeli-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar coagir Deus e seria bobo e inútil. Você não tem que tentar compelir Deus a dar-lhe coisas boas, assim como não tem de usar a sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem de usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou para comandar forças rebeldes e inflexíveis. A substância é amigável a você e está mais ansiosa para dar a você do que você está para receber. Nossa, Dulce, eu acho que eu buguei aqui. Como assim mais ansiosa para me dar do que eu para receber? É porque, assim, de verdade, né? Ó, de verdade, não. Porque o que acontece? Quando você manifesta coisas incríveis, é a substância se manifestando, é Deus se manifestando, entende? Uhum. E às vezes a gente está tão no comodismo, sabe? A gente está tão no comodismo que a gente tá achando que tá bom, sabe? Tá mais ou menos. Tô aqui nesse barril de cocô quentinho, mas tá quentinho. Tá ruim, mas tá bom, sabe? Enquanto que a substância, ela só quer coisas incríveis para você. Deus só quer coisas incríveis para você. Mas você que escolhe o que você quer. Sabe, igual aquele negócio do Silvio Santos que você falou outro dia? Aquela brincadeira que ele fazia, né, com as crianças. Você quer trocar o carro zero por Uma caixa esse... de fósforo riscado? Sim! E a gente, na inconsciência, fala assim: ah, tá tudo bem. Ah, perdi, mas tá bom. Ah, tá ruim, mas tá bom. Sabe, essas frases, essas mentiras tristes que a gente fica contando e se mantendo
nessa zona de desconforto, de comodismo. Só é conforto para a mente que não está sendo desafiada, porque é um desafio. É um desafio, sabe? Você manter o foco, você ser disciplinado. Gente, é um desafio do caramba. Eu sou dentro das personalidades, e a minha personalidade é altamente indisciplinada. Você não sabe o esforço que eu faço, sabe? É um esforço danado. Mas aí vai virando hábito. Conforme, sabe, você no começo é um esforço danado, você tem que botar o despertador, você tem que anotar e reanotar, pedir para te lembrar, sabe? Mas daqui a pouco é natural, fica natural, porque entra, sabe, no piloto automático, no sistema psicocibernético, sabe? O caminho neural fica forte. E assim, é tudo assim. Tudo é assim. Tudo bem. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Gente, essa eu vou tatuar na minha mente. Agora. De uma vez por todas, em definitivo. Para não esquecer jamais. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas. Este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer, usá-la para manter-se no curso certo. Use sua força de vontade para manter-se pensando, agindo de uma certa maneira. Não tente projetar sua força de vontade, seus pensamentos e sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou em pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer mais do que em qualquer outra parte, em qualquer outro lugar. Use sua mente para formar uma ideia mental, uma imagem mental do que você quer e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de uma certa maneira. Olha que interessante. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará somente impressões positivas na substância, e não as neutralizará, nem as deslocará com impressões negativas. Gente, olha aqui, que consciência mais linda é essa. Quer dizer, toda vez que você deixa de alimentar as suas impressões positivas que você fez nessa substância, né, com a sua fé, o seu propósito, fortalecendo isso todo o tempo, você acaba anulando, neutralizando ou desloca, né, essa fé, essa possibilidade que já está criada, já está sendo moldada e atraída para você em algo negativo. Quero falar. Fala. A gente não pode perder aqui, ó, esse parágrafo onde ele fala de você manter a sua mente em casa. Você vê que ele até colocou aspas no em casa, né? Aonde que é essa? Como que eu mantenho a minha mente em casa? Eu tenho que ficar dentro da minha casa? Ou na casa lá? Aonde que é essa casa? É no agora. Mantenha sua mente no agora. Aí ele completa, ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. É só no agora que a gente realiza. É claro que quando você faz essas visualizações criativas do seu futuro, você está criando, mas quando que você está criando? Agora. Não é no futuro. Entende? Você está criando agora, com a sua criatividade, com a sua mentalização, com o seu poder. É agora.
É agora. Mantenha sua casa no agora. Só queria Aí, não perder isso. oi, pode falar, amor. Não, eu só queria não perder esse pensamento. A imagem de seus desejos, presa à fé e ao propósito, é captada pela substância amorfa e a permeia por grandes distâncias, por todo o universo. Quando essa impressão é espalhada, todas as coisas movem-se para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você quer. Toda força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias e a cumprir os seus desejos, trabalhando para você inconscientemente. Uau! Então, você percebe que mesmo você não fazendo essa influência de forma intencional, isso acontece. Você não precisa fazer isso. Isso vai acontecer. As pessoas certas vão ser influenciadas a, sabe, a trazer a oportunidade, a falar com você, a trazer a resposta. Enfim, não importa, né? A gente não sabe aí, mas assim, as pessoas certas, às vezes a gente, intencionalmente, a gente fica influenciando as pessoas erradas, sabe? A gente não sabe. Então vamos fazer as coisas de uma certa maneira, mas de uma certa maneira correta. As coisas acontecem. Vamos lá. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amor. Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você, assim como a fé e o propósito devem começar um movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria das pessoas falhar. Cada hora ou momento que você perde atendo-se às dúvidas e medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você e é em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e tão somente neles. Já que acreditar é tão importante, cabe a você vigiar seus pensamentos e como sua opinião será formada em grande parte por coisas que você observa e pensa, é importante que você vigie com cuidado o que vai dar sua atenção. E aqui a vontade incide na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas prestar atenção. E se você quer ficar rico, você não deve observar a pobreza. As coisas não se formam pensando em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando ou pensando na pobreza. A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, porque é um estudo da pobreza, encherá o mundo com a miséria e necessidade. Interessante isso, hein, Lúcia? Não fale sobre pobreza, não a investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas. Você não tem nada com isso. Olha só, gente. O que toca você é a cura. Não perca seu tempo nas chamadas com campanhas de caridade ou trabalhos de caridade. Na sua maioria, a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar.
E não, eu não digo isso, eu não digo que você deva ser desumano e cruel. E recuse a ouvir o grito da miséria, mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Ponha a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor. Eu quero falar. Ó, deixa eu só pegar essa frase aqui, ó, que eu acho que vai. Ó, fique rico. Essa é a melhor maneira de você ajudar os pobres. Exatamente. É a frase do professor Marcos, né? Do professor Marcos Trombita. Fique rico. Seja um pobre a menos. Que é a única forma de você ajudar. Você não tem como influenciar, a não ser que você use a influência mental, né? Mas aí é aquela história, é uma forma de roubo. Porque você precisa respeitar. Eu fico imaginando Jesus aqui, gente, no meio da multidão daquela época. Se fosse a multidão de hoje, já ia ser terrível para ele. Imagina há 2000 anos atrás, o nível de mentalidade, né? E assim, a gente tem que respeitar a mentalidade, o nível de mentalidade do outro, o nível de consciência do outro. Agora, como é que você pode ajudar a acabar com a miséria? Seja um pobre a menos, enriqueça, né? Quando você enriquece, aí verdadeiramente você pode ajudar. Doando dinheiro, não. Você quer fazer um curso? Você quer fazer uma mentoria? Gente, tem um monte de gente que me falou que não tem os R$ 29 para fazer a mentoria. E aí? Você acha que eu vou dar de graça? A pessoa que não é capaz de falar assim, não, eu vou dar um jeito e vou fazer porque eu quero mudar as coisas, ela está num nível de consciência tão baixo que se eu der, ela não vai fazer a mentoria. Entende? É, é ficar enxugando gelo. É ficar enxugando gelo aos 12 anos. Eu vejo aí os 12 anos que eu fiquei lá na instituição, doando cesta básica para as mesmas pessoas. As mesmas. Que é triste, sabe? Mas assim, você faz, não adianta. Não adianta. Seja um pobre a menos, você vai estar diminuindo a pobreza no mundo, pode ter certeza. E com o seu exemplo, as pessoas que já estão ali quase despertas, pode ser que ela falou: Uau, despertei, acordei. Agora sim, agora eu estou vendo que eu posso, porque Cristina até outro dia, né, não tinha e agora ela tem, então eu também posso. Mas não é, sabe, não é forçando, não é como ele diz aqui em cima, né? Não é você tentando influenciar o outro. E você ficar olhando para isso vai fazer você não ir para frente. Não vai para frente, porque é aquela história, você vai estar doando a sua energia para o que você não quer, criando mais disso. Então não fica olhando. Entenda que cada um tem o seu momento, que o nosso momento de enriquecer chegou. E acabou. Agora falando aqui, né, a medicina como ciência da doença aumentou a doença, e a religião como ciência do pecado promoveu o pecado, é exatamente a linguagem. É exatamente a linguagem. O que eu sou contra, eu estou favorecendo com a minha energia. Eu tenho que ser a favor do que eu quero e não contra o que eu não quero. Né? É isso. Você vai mais ou é eu agora? Posso ir um pouco? E você não pode ater-se à imagem mental que deve lhe tornar rico. E você não pode ater-se à imagem mental que deve lhe tornar rico, se você encher a sua mente com retratos da pobreza e de todos os seus problemas. Não leia livros ou papéis que dão atenção circunstancial à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você vai estar criando mais disso no mundo, né? E fazendo a sua mente ficar
num nível tão negativo que não alcança os seus desejos. Você não pode ajudar os pobres sabendo sobre essas coisas. E conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. É o que eu falei outro dia. Se você vê um vídeo que você não gosta e começa a divulgar ele, mesmo que você esteja falando em cima, olha que horror, isso não pode acontecer, quem conhece essa pessoa, vamos denunciar. O que você vai estar fazendo? Divulgando o mal, propagando o mal, né? E isso ressoa como, sabe, como aquelas ondas que você joga na água, assim, joga pedra, vai ressoando o mal no mundo. Isso vai aumentando em proporção. Então, nunca faça. Você não quer ver mais isso? Não comenta, não olha, sabe? Saia desses canais, começa a falar para o YouTube, isso não me interessa, isso não me interessa, isso não me interessa. Não veja mais. Você vai... Aí, claro, né? Sempre tem os que vão falar assim, mas você precisa estar informada. Quem falou? Eu quero estar criando a minha realidade. E não aí, ó, iludida por essa Matrix, o que ela quer me mostrar. Não quero, chega. O que a Matrix mostra pra gente é pra gente ficar criando mais disso. A Matrix conhece o nosso poder. Conhece o poder da nossa mente. Por isso que ela mostra e parece uma coisa muito interessante, no primeiro momento, importante. E que você precisa se precaver, saber para se precaver, mas aí aquilo fica ressoando, remoendo na sua cabeça e você criando, doando sua energia, criando mais, criando mais, criando mais disso no universo. Não olha, não olha. Então você não pode ajudar os pobres só por saber que isso existe, entendeu? O que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza na sua mente, mas ter os retratos da riqueza, da abundância, da possibilidade nas mentes dos pobres. Você não abandona os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato da miséria. Você não está negligenciando, entende? A pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem-intencionadas que pensam na pobreza. Presta atenção nisso. Grifa de verde limão fluorescente piscandinho assim em volta. Gente, coloca umas luzinhas aqui para você nunca perder isso. A pobreza, ela pode ser erradicada quando pessoas bem-intencionadas, né, param de pensar nisso. Por quê? Porque você para de dar sua energia para isso. E aí são várias pessoas não doando mais energia para isso, doando energia para a riqueza. E então isso vai começar a reverberar. Vamos aumentando o número de pessoas pobres que se proponham com fé a enriquecer. Os pobres não necessitam de caridade, necessitam de inspiração. Caramba, gente, isso daqui também. Coloca as luzinhas piscando em volta. A caridade dá-lhes somente o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá-lhes o entretenimento para fazê-los esquecer disso por 1 hora ou 2. Mas a inspiração pode fazer com que saiam da miséria, né? Chega de pão e circo, né, gente? Se você quiser ajudar os pobres, mostre-lhes que podem se tornar ricos. Prove, ficando você mesmo rico. A única maneira... Peraí, deixa eu grifar isso aqui, gente. Tem que grifar. A única maneira de a pobreza ser banida para sempre desse mundo será tendo um grande, constante e crescente número de pessoas praticando os ensinamentos desse livro. Captou? As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação e não pela competição.
Toda pessoa que fica rica pela competição derruba a escada da qual subiu e derruba os outros. Mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer isso. Você não está mostrando dureza de coração ou má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza. Ver a pobreza, ler sobre pobreza, pensar e falar sobre ela ou escutar aqueles que falam sobre ela. Use a sua força de vontade para manter a sua mente fora desse assunto de pobreza e para mantê-la fé e propósito na imagem do que você está criando. Isso aqui, gente, é fundamental você entender. Verdade. Então, não seja contra a pobreza, seja a favor da riqueza. Não só a sua, de todos. Sim. E aí a gente fica falando, né? A gente fica olhando para isso. Um exemplo disso são cursos, são as nossas terapias. São coisas que você faz em benefício dos outros para que eles mudem a frequência vibratória, né? Para que eles mudem o ponto vibrático, ou seja, o que elas estão atraindo para elas. Você está contribuindo para o fim da pobreza. Você não precisa ficar ali com pena. Gente, pena. Verdade. Raiva, mas não tenha pena, entendeu? Ter raiva é menos pior do que ter pena. Sabe que um dia eu escutei essa definição de pena e ela virou para mim assim uma chave tremenda. E a partir daí eu realmente escolho mesmo, gente. Tenha raiva de mim, mas não tenha pena, de verdade. Que assim, quando você tem pena de alguém, você acaba solidificando aquela pessoa naquela situação. É como se você dissesse para ela: olha, você não tem realmente condições nenhuma, você não tem capacidade nenhuma, então eu vou ter pena de você. É um sentimento muito pequeno, é um sentimento literalmente que congela ali, né? É isso mesmo, congela a gente numa situação horrível. Não, e fica criando mais daquilo. Sim. Aí você começa a exercitar mais e mais a permissão, né? E esse entendimento da escolha. Exatamente. Vamos sair da Matrix, faz com permissão de cada um. É o convite, vamos sair da Matrix. Vamos parar de ser iludidos pela tirania dos sentidos. Verdade. O convite é esse. Falar em convite, hoje tem live, né, Dulce? No universo? Pois é, eu não programei, porque a mentoria ia começar hoje, né? Então, eu não programei a live de hoje. Mas a gente pode fazer. Não, é que eu vi uma programação lá com a data de hoje. A data de hoje? Você e a Sofia. Tem mesmo! Gente, desculpa, hoje tem live com a Sofia Golfeto. E não percam, porque ontem foi o aniversário dela. E adivinha, eu esqueci, né? Ai, Dulce. Então, não. Ela é mestre de fazer isso, gente. No meu aniversário, ela falou comigo umas 3 vezes no meu aniversário. Aí depois, amiga, parabéns, foi seu aniversário. Eu falei, interessante. Foi assim mesmo. É mente de Dory. Gente, tem coisa que eu não sou ligada. É perigoso eu vim aqui no dia do meu aniversário e esquecer que é o dia do meu aniversário. Então, mas assim, tá tudo certo. Eu vou falar com ela. Vamos comemorar hoje o aniversário dela na live? Quero todo mundo lá, com balãozinho, bolinho, todo mundo comemorando o aniversário da Sofia comigo hoje, tá bom? Tá bom. Gente, obrigada. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Hoje à noite na live do Universo Consciência. Amanhã aqui no 19h30 hoje. Isso. Eu tô confundindo com ontem. Ontem realmente não teve live. Esse é o dia da consciência empreendedora. Eu não planejei. Mas ela fez uma live linda ontem. comigo. Hã? Mas ela fez uma live linda comigo. Tá aqui no meu canal e também tá lá no Instagram.
Isso mesmo. Isso aí, E foi pessoal. muito legal. Obrigada. Beijo, beijo. E Um até. beijo para todo mundo.